Alô, corintiano, chegou o seu momento. Vamos ver como é que foi o treino do Corinthians. Roda aí. Enquanto se prepara para os primeiros testes da temporada, o Corinthians tem jogo-treino marcado contra a União São João de Araras no próximo domingo e falta menos de 10 dias para o começo do Campeonato Paulista. O jogo inicial será contra o Guarani em casa. A equipe ainda tenta fazer ajustes no elenco. Espera pela chegada de mais 2 zagueiros, Gustavo Henrique, aquele mesmo que atuou por Santos, futebol europeu e estava no Flamengo na última aparição no Brasil, e Félix Torres, uma negociação que virou uma novela. O jogador foi liberado pelo Santos Laguna, mas teve problemas até com a aeronave que o traria do México até o Brasil. Mas se engana quem pensa que o compasso de espera corintiana pelos defensores não trouxe ações nesta quinta-feira, muito pelo contrário. O Corinthians, enfim, confirmou oficialmente a chegada do lateral Hugo, que vai se juntar a Palácios para brigar por uma posição na lateral esquerda, uma vaga deixada por Fábio Santos, jogador histórico que se aposentou no último ano. E também o Corinthians confirmou a renovação de Gustavo Silva até o meio de 2026, uma opção de velocidade para o lado, para o ataque corintiano, assim como o Romero, que terminou muito bem o ano. O setor ofensivo não foi tão reforçado assim, continua com nomes que o técnico Mano Menezes já tinha em 2023. Cara, muito feliz, né? Agradecer primeiro a Deus por mais essa oportunidade, né, de estar estendendo meu contrato. O ano passado foi um ano difícil para mim por conta da lesão, então eu espero que esse ano, os próximos anos sejam totalmente diferentes para que eu volte a jogar, tenha sequência e também dê muitas alegrias à torcida. E é isso, com muito trabalho, muita dedicação, né? Eu sei do meu potencial, então eu vou chegar lá e vou, se Deus quiser, dar muitas alegrias junto com meus companheiros para a gente alcançar os objetivos do ano. As caras novas corintianas serão colocadas à prova ainda em janeiro. E a expectativa do torcedor é que, enfim, volte a conquistar títulos, como fez na outra ocasião que Mano Menezes era o treinador da equipe. Olha, aí teve caso de polícia lá no centro de treinamento Joaquim Grava do Corinthians, porque foram encontrados câmeras de segurança escondidas. E microfones também, tá? Esses equipamentos, eles foram encontrados na sala que é ocupada pelo presidente do Corinthians. No caso, agora, o Augusto Melo. Isso foi nas dependências do Parque São Jorge, tá? Não no CT. O Augusto determinou a realização, então, de uma varredura no gabinete e foram encontrados ao menos 3 equipamentos de espionagem. A diretoria do Corinthians decidiu não acionar a polícia para investigar quem são os responsáveis por esses aparelhos. Pessoas próximas afirmam que a atual diretoria não deseja prejudicar a imagem do clube, mas o ex-presidente do Corinthians, o Duílio Monteiro Alves, abriu sim um boletim de ocorrência para que a denúncia seja investigada. Afinal, a primeira ideia que se teve é que a antiga gestão tivesse colocado esses equipamentos na sala da presidência e o Duílio se defendeu, disse que ele também poderia ter sido alvo desses equipamentos, alguém que quisesse ouvir e ver o que estava acontecendo ali na sala da presidência. Zupa. Isso é muito grave, né? E a imagem do clube já é afetada com isso, né? Então, isso aconteceu na CBF também, na época das denúncias contra o Rogério Caboclo, o ex-presidente que foi afastado por denúncia de assédio sexual. Encontraram escutas por dentro de paredes, de isolamento acústico, de salas da CBF, e isso acontece agora no Corinthians, depois dessa varredura que a nova diretoria fez. Isso é péssimo para a imagem do clube, né? Isso mostra que, de alguma forma, alguém com perfil, com preferências mafiosas, estava trabalhando no Corinthians. Não sabemos quem, mas quem coloca a câmera de segurança, escuta, tinha microfone atrás de um quadro que fica logo atrás da cadeira do presidente. Tinha um microfone embaixo da mesa da secretária. Isso é coisa de mafioso. Não sabemos quem, mas quem colocou isso está claramente mal intencionado. Ou desconfiado demais, né? Então não sabemos se é da ex-diretoria para a atual diretoria, se era um fogo amigo, né, do grupo político que comandava o Corinthians para o ex-presidente do Duílio Monteiro Alves, não sabemos. Ou né? se era até algo mais antigo também. Pois é, também não sabemos, né? Agora, assim, se está lá há algum tempo, o que é que foi gravado, né? Nunca foi divulgado nada. Né? Agora, me chama a atenção o fato da nova diretoria não levar isso adiante, né? O Duílio entrou com BO, acho que do ponto de vista dele está correto, e ele questiona, e acho que é um bom questionamento, por que a atual diretoria não vai levar adiante? Segundo a nota que você acabou de ler, porque eles não querem afetar a imagem do clube. Mas ao divulgar, já leva uma primeira desconfiança de imediato de que é algo armado contra a nova diretoria. Então,
Afetar a reputação, entre aspas, da antiga diretoria? Pode. Afetar a imagem do clube? Não pode. Por isso não se investiga. Isso eu discordo, né? Então, se foi encontrada câmera de segurança, microfone e escuta, é preciso saber quem foi. É preciso entender o que aconteceu dentro do Corinthians e a polícia pode ajudar, né? É a única instância que pode ajudar. Então, eu acho muito estranho que que a nova diretoria não leve isso adiante e acho que deveria. Porque mais importante do que a imagem do clube nesse caso é saber o que aconteceu na sala da presidência, no 5º andar do prédio do Parque São Jorge. Pois é, tem um boletim de ocorrência do Duílio e isso pode fazer também a polícia começar um investimento a partir do que fala o Duílio Monteiro Alves. André? É caso de polícia. Não há nada mais, assim, profundo a dizer. Caso de polícia, a atual diretoria tem que ter o maior interesse possível em elucidar como que isso aconteceu. Embora por tempo de trabalho, digamos assim, a diretoria que recentemente assumiu seja a que menos foi exposta a esse tipo de espionagem, né, porque está lá há pouco tempo. É evidente também, ninguém sabe quando que isso foi instalado, quem foi que fez isso e quando fez, mas a polícia a polícia tem toda a capacidade e todas as condições de levar esse caso até o final e dizer, olha, foi essa pessoa ou essas pessoas nesse dia e é isso que aconteceu, tomara que se chegue a esse desfecho, porque a imagem do clube já está prejudicada a partir do momento que o público em geral tomou conhecimento disso. Claro. É muito pior que isso fique por isso mesmo e ninguém nunca saiba quem são os responsáveis por essa espionagem. Se o clube leva o caso até o fim e essa investigação apresenta quem foi que fez isso, a imagem do clube, pelo menos, ela é resgatada porque apresentaram os culpados. A diretoria atual tem que ser as primeiras pessoas a querer que isso seja esclarecido. E foi a diretoria atual que divulgou também esse achado depois de uma varredura ali na sala do presidente. A gente viu o Augusto Melo falando do Gabigol, falando do Borré. E o que a gente sabe, Zupa, é que o Augusto Melo, ele quer uma contratação, aquela de peso, aquela que o torcedor vai olhar e vai falar, caraca, é esse cara aqui para resolver o problema do ataque, principalmente do Corinthians, porque é onde agora a fragilidade mora. Você acredita que o Abubakar pode ser esse jogador? Tenho algumas dúvidas, e lembrando que no caso do Vincent Abubakar, o movimento é o contrário, né? Como a Lili falou, ele foi oferecido ao Corinthians, como foi ao Grêmio, o Grêmio não levou adiante. Empresários, os mesmos intermediários que o representam no Brasil, enxergaram na lacuna do Luiz Soares a possibilidade do camaronês ser encaixado no Grêmio, não vai acontecer. Como a Lili falou, o Cifute está analisando e o Augusto Melo, embora queira um nome de impacto, tem dado muita voz às análises do departamento que ele está reforçando. O Mano Menezes também tem que ser muito ouvido. O Mano comandou o Abubakar no Al Nassr, antes do Al Nassr virar o time do CR7, o Al Nassr foi time do Mano Menezes, isso no meio da pandemia. E o Abubakar foi centroavante do Mano, então ele sabe de quem se trata. É preciso analisar 3 aspectos quando se fala de um jogador desse porte, desse gabarito, e é um jogador de Copa do Mundo. Vamos lembrar que o Brasil perdeu para Camarões na última Copa, 1-0, gol de quem? Dele, do Abubakar, né? 3 aspectos. O aspecto financeiro, e é um jogador de nome internacional. Qual seria o tamanho desse pacote para o Corinthians? Segundo, o aspecto comportamental. Que tipo de comprometimento um jogador com esse currículo vai ter para chegar no Brasil? Ele vai enxergar aqui como? Como um lugar de fim de carreira? Um lugar onde ele vai jogar fácil porque ele é um jogador de nível europeu? 31 anos. 31 anos? Ou é um cara que vai enxergar aqui como um desafio importante para ele? Tudo isso tem que ser observado com quem o conhece, por isso o relato do Mano é muito importante. E claro, a avaliação técnica. E a gente está vendo gols do Abubakar. Tecnicamente, domínio de bola, definição de jogada, ele é muito técnico, ele é um centroavante de ótima definição, de muita qualidade. Mas ele é um jogador mais pesadão, ele raramente sai da área, percorre pouquíssimos espaços. Quando a gente olha para o perfil do time do Corinthians, o próprio Yuri Alberto é um jogador de muita movimentação, né? Que não entregou técnica na última temporada, mas é um cara de muita movimentação. O Abubakar é um cara mais paradão, a bola tem que chegar demais para ele guardar. Então acho que tem que ser analisado tudo com muita cautela. Ele é um grande jogador, ele tecnicamente, claro que pode aportar coisas interessantes ao time do Corinthians, mas eu acho que a análise tem que ser bem mais ampla. E acho que o Corinthians está certo em tratar com muita cautela essa oferta. Se julgar interessante e avança. Eu teria algumas dúvidas, especialmente em relação ao olhar desse tipo de atleta
para o futebol brasileiro. O que é que o futebol brasileiro representa para jogadores desse nível, desse currículo, a essa altura da vida. Eu acho isso crucial. Não dá para nenhum clube brasileiro contratar jogador que vem aqui a passeio, que vem aqui achando que é maior do que o cenário. E isso o Corinthians tem que ter muito claro qual é o olhar do atleta para esse momento. E aí, André, pode ser esse nome de impacto? Eu tenho as mesmas dúvidas do Gustavo e acho que nesse caso, porque há uma fonte de informação quase que incomparável em termos de valor, né? Em termos de importância, que é o Mano ter trabalhado com ele durante um período da sua carreira. O Mano conhece o Abubakar. O Mano é o cara que pode dizer traz ou não traz. A gente não sabe direito se isso é apenas a notícia de um jogador oferecido por um grupo de empresários ao Corinthians e o Corinthians está dando uma olhada, observando para ver se é uma coisa que faz sentido ou não, ou se é uma procura dentro daquilo que está disponível, independentemente de como as coisas são feitas, quem fala com quem que procurou quem, né? Se o Corinthians está seriamente investido na ideia de contratar esse jogador. De um lado ou de outro, seja o que for, o depoimento do Mano, que o conhece, e quem é que pode falar que conhece o Abubakar? Né? Porque naquilo que o Gustavo disse em relação aos aspectos que precisam ser observados, existe um fator do desconhecido muito sério, né? Muito importante, quando se trata de um jogador que joga na sua seleção, a gente o conhece, joga na Europa, mas não num grande centro, e poderia vir ao Brasil aos 31 anos com ideias que talvez não sejam aquelas que têm como prioridade os interesses do clube que o contrata. Então, o Mano vai poder falar, se o Corinthians realmente quiser se aprofundar nessa contratação, se vale a pena ou não.